Boa. Dá mais um minutinho esse pessoal chegando aí, mas boa noite para todo mundo que está aí. O pessoal que chegou aí, Thiago. Quem mais chegou agora aí? Felipe. Boa noite, galera. Boa noite. Boa. Vamos lá, então, vamos começar? Depois vai entrar depois, mas é só introduçãozinha no começo. A gente vai falando. Dá tempo do pessoal ir entrando. Então, boa noite para todo mundo. Obrigado por estarem aí mais 2 horinhas que a gente vai compartilhar essa noite aí, essa semana e a próxima. E aí, o tema dessa semana é um tema que eu particularmente gosto pra caramba, que é a microinteração. Então, eu penso bastante sobre isso, acho que é super importante, é um negócio que, para quem é designer, daquele prazer extra de fazer. Assim, dá aquela polida no pixel no fim do dia, assim, dá uma satisfação extra e, putz, eu adoro fazer isso aqui. Então, só para dar um overview para vocês de como é que vai funcionar esses 2 encontros que a gente vai ter, dessa quinta semana que vem, eu separei de 2 jeitos aqui. Eu separei para a gente falar hoje bastante sobre a teoria, então, sobre o que é uma microinteração, como é que ela funciona, por que ela existe. Então, é um papo mais dos porquês hoje. E amanhã não, perdão, quinta-feira que vem, semana que vem, a gente vai falar mais da prática. Então hoje é mais o que e a quinta-feira que vem é mais o como. Aí na semana que vem a gente vai falar sobre o que acontece na teoria e na prática, animação, uma ferramenta que eu uso, que eu gosto bastante, que é o Protopie, mas vou falar um pouco de outras ferramentas também, falar um pouco de como a gente prototipa e testa a interação, algumas considerações técnicas e a parte de documentação e developer handoff. Beleza? Então a ideia é a gente passar pela teoria hoje, pela prática semana que vem. Então, como hoje tem bastante conceito, vocês podem ficar muito à vontade aí para mandar no chat o que vocês estão tendo de dúvida, me interromper, abrir o microfone. Então não precisa ser um monólogo, eu não preciso ficar falando aqui durante 2 horas. Já contei na apresentação aí mais ou menos 1h30, 1h40 de conteúdo para a gente ter pelo menos meia horinha, 20 minutos de interrupção, para vocês poderem me parar ou para deixar perguntas para o final, como vocês preferirem, tá? Então, manda no chat, abre o microfone, vamos tornar uma conversa, tirem as dúvidas todas e a gente vai conversando aqui. Beleza? Acho que a gente já se conhece um pouquinho, a gente já se viu de outras aulas, então só para recapitular, eu sou o Matheus Pinheiro, sou diretor de design de Impass, estou aí há uns 14 anos trabalhando com produto digital já. E eu queria ouvir um pouquinho, se quiserem colocar no chat, quiser abrir o microfone para falar, um pouquinho da expectativa que vocês têm para a gente falar de microinteração. Se é uma coisa que vocês já costumam pensar no dia a dia, se já faz parte do dia a dia de vocês, se vocês gostam do assunto, mas não conseguem encaixar no dia a dia. Se vocês quiserem falar no chat, abrir o microfone, mandem ver. Queria ver um pouquinho das expectativas. Eu posso começar então, Matheus. Ótimo. Eu sou responsável pelo Design System aqui da Smiles, né? E eu queria muito incorporar documentação das microinterações, dos componentes nos estados, nas trocas de estados, para fazer o handoff mesmo e ter uma parte de documentação de motion, mas eu ainda não entendi muito qual a melhor forma de fazer isso, sem ficar muito maçante ou super técnico e tal. Então, por isso estou super interessada. Boa. E se a gente vai falar mais na quinta-feira que vem sobre isso, inclusive se você quiser depois mandar perguntas específicas, assim, eu queria ver esse pedaço, mandar exemplo, putz, super à vontade, manda e-mail, sei lá, no final tem os contatos lá, manda, e aí eu posso trazer exemplos mais práticos, assim, então Natália, fica super à vontade, que legal. Dá ver. Khalili falou aí sobre documentação, então massa, a gente vai falar semana que vem. A Aline falou não conhece o assunto, mas gosta do assunto, mas não conseguiu aplicar ou estudar. Então, estudar a gente vai fazer juntos hoje, vamos conversar bastante aqui e aplicar semana que vem a gente fala um pouquinho da prática, de como é que vocês podem pensar em trazer isso para o dia a dia. Beleza? Bom, vamos começar a falar sobre o assunto, então, e de novo, gente, vou reforçar. Fiquem à vontade para me interromper, para abrir o microfone e falar, para mandar no chat, deixando o chat aberto aqui, vou ficar de olho. Então, fiquem super à vontade para interagir e tirar dúvida. Beleza? Então, eu gosto de começar sempre falando sobre o que é uma microinteração, né? Porque não é uma coisa que vocês já viram muito. Então, às vezes a gente tem esse conceito assim do que é a microinteração, a gente geralmente volta em uma animação, numa coisa um pouco mais de dar um feedback e tal. E isso é também uma microinteração, mas se a gente parar para pensar, ela está muito mais incluída no nosso dia a dia do que a gente repara. Então,
uma das minhas favoritas, e que eu acho que é uma das mais legais e mais interessantes, a gente vai falar bastante sobre ela hoje, é o One Click Buy da Amazon. Então, essa é uma microinteração famosa que gera milhões e milhões de dólares todo ano para a Amazon. E a gente vai decompor ela hoje. Vou usar bastante como exemplo de pensar por que ela é uma microinteração, por que isso faz sentido, por que não faz. Mas é um negócio super famoso que quem compra livro na Amazon tá bem no dia a dia. A gente nem parar para pensar que isso é uma microinteração. Também tem algumas coisas um pouco mais assim de detalhes. Então, na hora de você usar o menu de capitalização do Google Docs, em vez dele só usar o label para falar, ele coloca o próprio texto para te dar o exemplo do que é lowercase, uppercase e title case. É mais um exemplo de como você pode usar uma interação contida ali para explicar o que está acontecendo. Ou outra até, quando você vai criar um documento do Google Docs e não coloca o título, não coloca o título no documento, mas você escreve um título e você vai clicar no título do documento, ele já preenche com o título que você tinha escrito ali embaixo. Esse é outro exemplo de uma microinteração. Uma que para quem trabalha com Google Forms, dependendo do que você escreve no título, ele já escolhe para você qual seria o tipo de questão mais indicada para você usar ali. Você tenta prever o que você está fazendo para facilitar o preenchimento, que é outra coisa que às vezes passa despercebido. Essa aqui eu acho muito legal. Assim, mesmo que eu percebi ela, eu fiquei muito maravilhado como um negócio simples que torna toda a experiência muito mais fácil. Assim, muito legal. O GitHub, por exemplo, para quem trabalha perto de dev, vai saber que quando você está rolando alguma coisa de integração, algum teste, por exemplo, o íconezinho muda para dar o status ali, você não tem que abrir a página, então o próprio íconezinho te diz se já terminou, se está em processo, se foi aprovado, se foi rejeitado. Bem legal. Uma que a gente às vezes nem pensa que é microinteração, que é, né, na época que os botões de home do iPhone ainda existiam, então dá para fazer analogia para aquele gesto que você tem, que é uma microinteração na prática também. Mas tanto o botão de home quanto aquele gesto do iPhone de você voltar para home é uma microinteração que milhões de pessoas usam todos os dias, faz uma baita diferença. E até como você aperta para fazer a torradeira, fazer uma torradeira, e o sonzinho que ela faz quando termina, são todas partes de uma microinteração também. Então, acho que um jeito legal de definir o que é uma microinteração ele é um momento contínuo do produto. Então, quando a gente olha para a torradeira, dá até para falar que não precisa necessariamente ser um produto digital, pode ser um produto físico, faz todo sentido colocar isso lá também. E ele geralmente, o que define a parte micro é que ele geralmente gira em torno de um único caso de uso ou uma única tarefa. Então, essa é a parte micro da interação ali, é assim que isso funciona bem. Tá? E o framework que a gente vai usar aqui hoje para discutir, pensar a microinteração, ele divide a microinteração em 4 partes. Então, a gente fala do gatilho, que é aquilo que determina quando ela vai começar, aonde que começa uma microinteração. A gente fala das regras, então, qual é o contexto e a restrição, o que guia o comportamento daquela microinteração. A gente fala de feedback, então, como é que a gente conta para o usuário o que está acontecendo ali, que é um baita desafio. Geralmente você está num negócio super restrito, num momento muito específico, você tem que dar um feedback do que está acontecendo ali, que é bem legal da gente ver. E também a parte de loop. Então, a microinteração, ela geralmente não é uma coisa que acontece uma vez e você nunca mais lida com ela. Então, geralmente acontece em algum tipo de loop. Pode depender de timing, do comportamento, pode falar da duração dessa microinteração. Então, são dessas 4 coisas que a gente vai falar hoje, tá? Que a gente vai usar para pensar, tanto para a gente analisar as microinterações que existem, quanto isso aqui ajuda vocês quando vocês forem pensar naquilo que vocês estão fazendo, a lembrar de tudo que vocês têm que pensar e documentar e explorar para poder definir a microinteração. Tá, então vamos falar da primeira coisa, que é o gatilho ou trigger. Então, podem ouvir falar bastante também de trigger em inglês. O que é o gatilho? Então, o gatilho é aquilo que determina o começo, quando que a microinteração começa. Tá? E existem 2 tipos de gatilho. Então, o primeiro é o manual. Então, o usuário tomou algum tipo de ação ou fez alguma coisa e isso desencadeia a microinteração. Mas também tem o gatilho do sistema. Então, quando uma condição pré-determinada é alcançada, ele desencadeia aquela microinteração. E não vai ficar só no texto alto, a gente tem bastante exemplo, a gente olhando com tudo e pensando, assim, bastante coisa para a gente olhar juntos. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de gatilho manual. Então, lembrando que a gente está falando da primeira parte, que é o gatilho. Então, a microinteração começa aqui,
Esse aqui talvez seja o mais comum, que é o gatilho manual. Quando o usuário faz alguma coisa, isso desencadeia a microinteração. Então, o que que isso é? Quando o usuário faz alguma ação, e isso pode ser um clique, um hover em alguma coisa, pode ser ele digitar alguma coisa num campo, qualquer coisa, qualquer ação que o usuário toma, e isso desencadeia a microinteração, esse é o gatilho. Isso geralmente tem, o que driva isso é uma intenção que o usuário tem por trás, é importante deixar essa intenção clara. Então, por exemplo, quando você clica no botão da Amazon, do One Click Buy, a sua intenção é, eu quero comprar aqui. E você clicar é a ação que desencadeia a microinteração ali. Tá? E aqui pode ser que a microinteração ela esteja disponível globalmente no produto. Então, por exemplo, quando você tem um produto em que você tem uma caixa de busca, e essa caixa de busca está disponível em todas as telas que você está trabalhando, por exemplo, como no e-commerce, que todas ou quase todas, né, sei lá, só o fluxo de checkout que talvez não tenha, mas a maioria das telas vai ter a busca lá em cima, e quando você clica nela, começa a digitar, pode desencadear a microinteração. Então, ela tem um escopo global. Ou você pode ter um escopo mais específico, que ela aparece sempre dentro de uma determinada página, como, por exemplo, no caso do One Click Buy da Amazon, que ele fica sempre na página de produto. Quando você vai na página de produto, ele vai estar lá. A gente vai falar um pouquinho mais do porquê que isso é importante, porque a consistência disso estar disponível e tal é importante, mas é legal que vocês saibam que existem esses dois casos possíveis para ela estar presente. Tá? E quando a gente fala de gatilho manual, tem 3 princípios. Então, o primeiro, tem que ser reconhecível. Então, os usuários precisam reconhecer o gatilho como uma ação que eles podem fazer. E aqui o exemplo que eu sempre gosto de voltar é o do One Click Buy da Amazon. Esse botão laranja do lado direito da página de produto. Todo mundo que usa a Amazon 1, 2, 3, 4 vezes já sabe que é assim que funciona. É fácil de bater o olho, você não vai nem ler o label depois de um tempo. Você só bate o olho, vê o ícone lá, você vai clicar e você sabe o que vai acontecer a partir dali. Então, esse é o primeiro princípio. Garantir que a microinteração, o gatilho, seja reconhecível, seja fácil de entender que aquilo é o gatilho. Tá? O segundo é ser consistente. Então, o gatilho, ele deve performar sempre a mesma ação. Então, quando aquilo que eu espero que aconteça depois deve ser sempre a mesma. A gente vai falar um pouquinho de modos, tem algumas exceções para isso depois, tá? Mas tirando as exceções, e devem ser exceções, o gatilho vai ser sempre a mesma coisa. Então, eu acho que o melhor exemplo disso é o botão de home ou o gesto de home do iPhone, porque é uma coisa que você sempre sabe que se você apertar aquilo, ele vai voltar para home. É óbvio que a gente chega numa exceção que é o modo, porque se você já estiver na home, ele entra no modo que ele te joga para a primeira página. Então, ele tem uma exceção, mas sempre a Apple criou esse botão justamente para ter esse paradigma de que você tem um lugar, você pode se perder o quanto você quiser dentro dos aplicativos. Você tem um lugar que você aperta, ele te traz sempre de volta para home. Então, é super importante ser consistente. E é importante que você seja claro com a informação que você está dando. Então, por exemplo, uma outra microinteração que eu acho bem legal é esse download do Chrome, né? Quando você clica para baixar alguma coisa, ele te traz o status do download, você precisa de uma página diferente e tal. E é importante que ele deixe a informação clara ali, de qual o tamanho do download, quanto você já baixou, quanto tempo vai gastar, qual o nome do arquivo que você estava baixando, se estiver baixando mais de uma coisa, por exemplo. Então, sempre manter em mente essas 3 coisas e garantir que vocês têm a microinteração, o gatilho para ela é reconhecível, ele é consistente, faz sempre a mesma coisa, e a informação que eu tenho ali é muito clara. Tá? Tá bom, vamos falar um pouquinho dos controles, então, assim. O que é, quando a gente fala de um gatilho manual, ele basicamente, ele é o controle, né? Depende muito daquilo. O que é isso? O controle é o botão, é a caixa de texto, é o checkbox, é o dial, enfim. Tudo em que eu posso interagir, que é um controle com que eu posso interagir, porque a microinteração é manual, então, assim, eu tenho que ter algum lugar para fazer alguma coisa para ela poder acontecer. E aqui, a melhor opção ela depende muito do contexto. Então, se é uma ação única, como o One Click Buy, por exemplo, o botão talvez seja a melhor opção para você. Mas pode ter coisas como você quer mutar o microfone quando você abaixa o volume. Então, vai ser o dial de volume. Então, podem ter várias coisas que vão interagir ali. Sempre depende muito do contexto do que o usuário está fazendo, para você escolher o melhor controle. Mas é importante lembrar, não tem interação gatilho manual se não tiver o controle. Tá? Então, tem até uma coisa interessante sobre os controles, é que em muitos momentos eles são o que a gente chama de signature moment. Então, o One Click Buy, por exemplo, da Amazon, eles patentearam isso, inclusive. Esse é um negócio que traz muita grana, eles patentearam o One Click Buy. E é um signature moment, é uma coisa da Amazon. Você até encontra hoje, tem bastante gente que copia, tenta fazer coisas parecidas, mas é o signature moment, eles associam isso com a marca.
E outro super importante é o click wheel, para quem é um pouco mais velho e pegou o iPod que não era touch, tinha essa interação super interessante no iPod que a gente nunca tinha visto em lugar nenhum, que era você passar o dedo nesse movimento de rotação em cima da click wheel. E era uma microinteração, né? Ela tem todo, era o gatilho, era o controle que você usava para aquela microinteração, para algumas telas, né? E era o signature moment, era um ponto de marketing ali, né? As propagandas tinham isso, quando você via seu amigo usando isso, você ficava maluco, o que está acontecendo que eu nunca vi isso, então. Até mesmo ser a microinteração era essa coisa assim do iPod, né? Bom, vamos ver que eu não sou o único que tem uns 30 anos aqui, tem a galerinha que lembra disso ainda. O pessoalzinho mais novo não sabe nem o que a gente está falando. E tem outra coisa interessante, que é a gente pensar na findability, né? Até traduzir aqui para achabilidade, que é o controle para microinteração, ele é uma coisa muito importante. Então, o One Click Buy da Amazon, o negócio que você bate o olho na tela, ele é uma das únicas coisas laranjas, que é um botão laranja gigante na direita ali. Então, seu olho vai direto para aquilo. Tá? Então, quanto mais frequente a microinteração, mais fácil o usuário precisa encontrar. Então, putz, no iPhone ele tem um botão, né, na frente, né? Tem o volume, mas ele tem um botão na frente, ou tinha, que era aquele negócio lá. Ou todas as telas hoje têm aquele indicador para você fazer o gesto, que é aquele risquinho embaixo. Então, quanto mais frequente, mais fácil precisa encontrar ela. E aí eu deixo sempre o cuidado que, assim, se tudo tem affordance, nada tem affordance. Então, é muito importante garantir que a gente faz esse balanço, assim. Quão importante é a minha interação? Putz, para a Amazon, o Click Buy é super importante. Então, tem que ser o único botão amarelo na tela aqui para eles. E aí a gente tem 5 coisas que a gente pode usar, né, para deixar esse controle fácil de usar, em ordem, tá? Então, quanto mais em cima da lista aí, mais ele chama a atenção do usuário. Então, a primeira coisa é movimento, é animação. O ser humano evoluiu, o nosso olho é biologicamente evoluído para perceber movimento, é a coisa que ele faz melhor. Então, sempre que a gente vê alguma coisa se mexendo na tela, o nosso olho vai diretamente para aquilo. Então, talvez, numa microinteração que seja muito importante, ou que o usuário está usando pela primeira vez, por exemplo, vai falar mais disso também lá para frente, usar animação pode ser uma excelente ideia. Depois disso são os botões. Assim, botão também é um negócio, toda a evolução de interação humano-computador que a gente teve aí nos últimos 30, 40 anos. Botão é um negócio que as pessoas aprenderam a usar. Então, se tiver um botão, se ele tiver affordance, o pessoal vai achar aqui. O segundo é um objeto mais um label. Então, por exemplo, um ícone. Então, você colocar um ícone mais um label, que não necessariamente seja um botão, que pareça um link ali, é um jeito fácil de achar. O outro é só o ícone. E, por último, um trigger que é manual, mas é invisível. Por exemplo, quando você pega o celular, está em retrato, você vira, está em retrato, você vira para a paisagem e ele entra em tela cheia com o vídeo, por exemplo. É um gatilho manual, só que pouquíssimas pessoas que não viram isso antes vão pensar em fazer isso para fazer, porque ele é tão difícil de achar, né? É um negócio que está praticamente escondido, então de onde trigger invisível. Tá? E aí, né, tem uma coisa interessante que é adicione os labels quando eles forem necessários, mas lembra que são uma microinteração. A gente vai até falar um pouquinho de microcopy mais para frente também. Mas se tiver label assim, é um negócio para ser repetitivo, fácil de entender, fácil de usar, então tem que ser muito direto ao ponto que vocês vão colocar ele de texto. Então não adianta querer explicar. Se quer explicar a mesma interação, repensa, volta para a mesa de desenho, faz ela de novo. Então ela tem que ser muito fácil de usar, muito intuitiva, e se tiver label, tem que ser rapidinho de usar. Beleza? E vamos falar do outro tipo de gatilho. Então, a gente falou gatilho manual, que é sempre que o usuário faz alguma coisa, aquilo vai desencadear uma interação. Mas também tem uma parte que é o gatilho do sistema. E é uma coisa que é bem comum. Então, isso aqui, o gatilho do sistema, ele é ativado quando alguma condição é alcançada. E eu vou dar uns exemplos para deixar isso mais claro. E eles geralmente não dependem de uma ação do usuário para iniciar. E por conta disso, e acho que essa é a parte mais importante, eles dependem muito mais do affordance do que um gatilho manual. Então, gatilho manual, eu fui lá, eu cliquei, eu estou esperando alguma coisa acontecer. No gatilho do sistema, alguma coisa acontece e eu tenho que sacar que isso aconteceu. Então, voltando nos controles e a ordem, você vê que em muitos momentos aqui, a animação é usada, para você saber que aconteceu alguma coisa ali. Tá? Então, por exemplo, para quem usa o aplicativo do Itaú, esse é um clássico. Se você tem um número de boleto copiado na sua área de transferência ali, você copiou o número de boleto, você abre a parte que tem o botão de pagar o boleto, já te deixa
ele te dá essa microinteração para você já começar a partir do número de boleto que você copiou. Você não tem que clicar em pagar, depois clicar no campo, depois esperar aparecer o colar, clicar em colar e seguir. Então, a microinteração que eles pensaram, que eu uso pra caramba, ou usava, né, até a gente ter Pix. Hoje, com Pix eu uso pouco boleto. Aí, legal, não sabia que no Santander tinha, Santander também. Mas a microinteração é um negócio que é super frequente de usar. Então, você está pagando boleto, você vai acabar batendo nisso. E é um gatilho do sistema. Então, ele vai olhar se na sua hora de transferência tem um número copiado que parece com um boleto. E outro é quando você está com o celular aberto e chega uma nova notificação. O que acontece? Ele anima de cima para baixo o toastzinho ali, para você saber que está rolando, teve uma notificação, né? Então, o que aconteceu foi, chegou uma notificação, você não fez nada, mas ele tem que te avisar que chegou. E outro exemplo é quando o celular trava sozinho depois da inatividade. Mas também aqui tem uma animação para dar essa affordance, que é a tela fica escura. Então, antes do celular travar, a tela diminui de brilho um pouco para você sacar que está acontecendo alguma coisa ali. Que é outro gatilho, né? Você não fez nada, o sistema só ficou identificou que estava inativo por, sei lá, 30 segundos, e tem que dar esse feedback do que está rolando. Tá? Então, o gatilho do sistema também precisa ser claro e consistente. Essa é uma parte importante, tanto quanto o gatilho manual. E a gente tem que, talvez aqui, ser ainda mais chato quando a gente fala das regras, a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe das regras e tal, mas talvez até mais chato com as regras, porque um gatilho do sistema que é inconsistente, ele vai deixar o usuário maluco, porque você não sabe mais o que está acontecendo. Você acha que é algum bug, algum problema. Então, aqui tem que ser ainda mais chato e testar mais as regras para ver se está funcionando bem, se está claro. Tá? E tem aí 4 regrinhas legais que eu acho que é bom da gente manter na cabeça quando a gente pensa em gatilho do sistema. Então, a primeira delas é frequência. Então, assim, de quanto em quanto tempo que esse gatilho acontece? Depende de algum dado específico. Então, pode ser, por exemplo, a questão do iPhone que trava depois de 30 segundos de inatividade, ou pode ser que, de repente, um horário específico chegou e você vai tocar um alarme. Tá? Então, é importante a gente olhar para essa frequência quando ela acontece. Segundo, é o uso do dado. Então, o que você sabe do usuário e como é que você pode usar isso para melhorar o gatilho? Um outro exemplo. Você não quer que seu WhatsApp, a notificação do WhatsApp toque quando você está dormindo. Então, é importante que essa microinteração da notificação, ela entenda que existe um horário que você está dormindo e que ela use esse dado para se configurar e para mudar a regra. E falar assim, beleza, então quer dizer que das 11 às 7 eu não vou mandar notificação, eu não vou tocar o som. Então, vai ser silenciosa, vai ter um outro modo, porque eu sei que a pessoa está dormindo e não quer ser incomodada com essa notificação. Tá? Ou, sei lá, o celular está no silencioso, né, para não tocar o som da notificação, enfim, vários exemplos. Terceiro, pensar no indicador de status. Então, como é que você vai dar o affordance de que aquilo lá começou. E, por último, a indicação de erro, porque até mesmo uma microinteração que acontece com o gatilho do sistema, ela pode dar algum erro. Então, é importante, e aí como o usuário não iniciou aquela ação, ele não está esperando um feedback. Então, imagina, por exemplo, que a gente está subindo um arquivo, certo? Então, aquilo é uma coisa que eu comecei, então eu vou ver se aquele arquivo subiu ou não. Mas imagina que eu estou esperando uma notificação de WhatsApp chegar. Então, mandar mensagem para a notificação chegar de volta. Se a internet desconectar, eu não vou saber que ela desconectou. Então, será que nesse caso teria que ter alguma notificação, por exemplo, para deixar o usuário saber que a internet desconectou e que ele não está recebendo mais notificação? Então, por isso que isso aqui se torna ainda mais importante, porque, na real, você tem que saber a minha expectativa enquanto usuário e pensar na interface para ela levar isso em conta. Tá? Então, gatilho é isso. Gatilho talvez é a parte um pouco mais simples do começo ali, que a gente fala de como começa. Para recapitular, só a gente lembrar que tem 2 tipos de gatilho. Aquilo que o usuário faz e quando o sistema atinge determinado estado. E aí o gatilho desencadeia todo o resto que a gente vai falar. Beleza? Galera, fiquem à vontade aí para mandar dúvida, pedir para a gente voltar, discutir algum tópico que não ficou claro. Se quiserem abrir o microfone, mandem ver. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho das regras. Então, as regras aqui, elas é que ditam o que é a microinteração, como ela funciona. Elas dão todo o contexto para como o usuário vai lidar com aquilo. E eu separei para a gente discutir isso em 4 tópicos. Primeiro, falar um pouquinho de o que são as regras, como é que elas funcionam. Segundo, falar um pouquinho de complexidade dessas regras, o quão complexa a microinteração essas regras têm que ser e podem ser, e quanto que isso confunde a pessoa que está usando, por exemplo. Falar sobre prevenção de erro,
e falar um pouquinho sobre microcopy também. Tá? Então, o que são as regras da microinteração? Então, elas são as coisas que determinam o que a microinteração é. Como a microinteração ela depende muito dela conseguir ser repetitiva e ela ser consistente na repetição e funcionar bem, a regra aqui é extremamente importante. Tá? A consistência da microinteração depende diretamente do quão boas são as regras. E aí, eu trouxe para a gente olhar 8 coisas importantes que você tem que pensar. E, assim, na hora de fazer a microinteração, deixe isso aqui na gaveta guardadinho, porque vale a pena olhar e depois bater como um checklist. Assim, eu pensei nessas 8 coisas aqui antes de terminar. Então, a primeira, o que acontece quando eu ativo o gatilho? Seja um gatilho manual, seja um gatilho do sistema. Qual é o comportamento que existe? Segundo, se houver controle, qual é o controle que o usuário tem sobre a microinteração? Então, por exemplo, ele pode cancelar um download que está em progresso, ele pode cancelar ou desfazer uma compra, ele usou a compra com o clique da Amazon, então com controle sobre isso, não tem controle, tem tela de pedidos de cancelar, ele pode cancelar direto ali, por exemplo. Quais são as sequências de ações que acontecem, se elas houverem, depois que eu ativar o gatilho? Então, por exemplo, eu cliquei na caixa de busca e comecei a digitar. O que acontece? Ela toma a parte superior inteira, ela limpa a tela, ela faz isso sempre, ela faz isso em algum caso. Quarto, qual é o dado que está sendo usado? Então, se eu não estou mandando notificação depois de um determinado horário, de onde eu pego esse dado? Tem alguma configuração? Eu assumo isso por padrão se não tiver uma configuração específica? Quinto, qual é o feedback que é dado e quando? Então, da sequência de ações que eu estou fazendo, como é que eu deixo claro para o usuário o que está acontecendo? Qual é o tipo de feedback que eu dou? Então, quando eu clico em buscar, acontece alguma coisa com o botão? Ele troca por um indicador diferente, que está acontecendo alguma coisa no fundo, que não está? Ele mostra se, quando os resultados chegam, eu troco de tela, o que acontece? Sexto, qual é o modo da microinteração? Então, não vou nem entrar muito a fundo aqui, a gente vai falar um pouquinho de modos depois, tá? Mas se tiver modos, tem que estar bem claro o que acontece em cada modo. Quando e como ela repete, a gente vai falar um pouquinho mais de loop mais para frente também, mas se ela acontece uma vez só, se é um loop. E por último, o que acontece quando ela termina. Então, quando a microinteração termina, um toggle fica desligado, porque, sei lá, você está desabilitando o Wi-Fi. Então, você clica, o toggle fica desabilitado por um tempo, quando ele desabilita o Wi-Fi, e de repente ele desliga. Essa é uma microinteração também. Ela pode começar novamente, por exemplo. Tá? E, geralmente, é importante documentar essas regras. Tá? Então, aí eu trouxe um exemplinho de uma documentação de um fluxo ali simples documentando uma microinteração. Vocês vão ver que quando a gente fala de documentação e handoff na semana que vem, tem vários artefatos que vocês podem gerar, várias coisas que vocês podem escrever, combinar, sentar com o desenvolvedor, com o pessoal para combinar o jogo. Mas, assim, o protótipo mais o diagrama, eles geralmente resolvem em 90% dos casos. Então, o protótipo para a pessoa conseguir ver, para quem está trabalhando com aquilo, tanto para revisar quanto para codar aquilo. Entende, consegue clicar e ver na prática como funciona. E o diagrama, porque senão vocês vão ficar fazendo uma semana de protótipo, uma microinteração que demora um minuto. Então, às vezes é mais fácil você deixar o caso padrão funcionando ali, depois criar um diagrama para explicar todas as nuances que existem e tal. Isso costuma funcionar super bem. Tá? Segundo ponto para a gente falar aqui sobre as regras, que é a complexidade, né? Então, aí a gente pode falar de microinterações que são extremamente complexas, extremamente simples. Mas é importante que a gente pense que a microinteração, como a gente falou no começo, é uma coisa que ela vai acontecer bastante. Então, ela geralmente não deve ser muito complexa. É claro que sempre tem exceções à regra, mas ela tem que ser simples, direta, fácil de usar, uma coisa que vai fazer sempre, que tem que ser consistente. E muitas vezes é importante a gente remover complexidade para poder a microinteração funcionar. Então, eu vou passar para os exemplos, que acho que é mais fácil de falar. Né? E aí tem os Smart Defaults que a gente tomar decisão para os usuários com base no comportamento mais provável. Vamos passar por exemplo. Quando você vai fazer o One Click Buy na Amazon, não seria um One Click Buy se tivesse que clicar para escolher o cartão de crédito. Então, o que a Amazon faz ali, por exemplo, eu acho que esse é um exemplo brilhante, assim, tem dois exemplos legais dessa tela aqui, muito brilhante de qual cartão de crédito você usou pela última vez para fazer uma compra. Já deixa ali. Então, ele te dá o feedback de qual cartão você está usando, te dá os 4 últimos números ali. Como era o meu cartão, eu borrei ali para você poder ver, mas enfim, dá os 4 últimos números ali. Você tem um botão para alterar, se você quiser alterar o cartão ali, você não precisa nem sair muito ali, ela vai entrar num modo diferente, vou falar de modos de novo, num modo diferente.
E outra, ele fala para onde, nesse caso é livro digital, fala para onde ele vai enviar. Se fosse um livro físico, ele falaria para qual endereço estaria enviando. Então, na prática, ele tomou várias decisões por mim para remover complexidade. Decisão de qual cartão eu ia usar, para onde ele ia enviar esse livro, mas ele me deixa alterar e me dá visibilidade disso. Então, para o One-Click-Buy funcionar, a Amazon precisou ver todas as decisões que existiam no funil ali, reduzir elas usando Smart Defaults, o cartão que eu usei por último, o Kindle que está ativo por último, que eu mais uso, e deixar isso claro para mim e me dar a opção de mudar se eu quiser. Mas, assim, 99% das vezes eu não vou mudar. Eu sempre compro o livro e mando para o mesmo Kindle no mesmo cartão, que é o único cartão que eu tenho. Esse é um excelente exemplo de como eles trabalharam para remover a complexidade. E, assim, para microinterações, quanto mais se fizer isso, maior a chance da pessoa usar e conseguir entender e aquilo se tornar uma coisa super útil. Tá? Outra coisa legal da gente falar é prevenção de erro. Então, sempre que é uma ação definitiva, a gente tem que garantir que as regras sejam claras e que seja fácil de reverter o que está acontecendo. Tá? Então, uma das principais regras de uma microinteração é a gente reduzir, ou prevenir ou reduzir o erro. Por quê? Se toda vez que eu fosse comprar na Amazon, eu clicasse no Click Buy, e para cancelar aquela compra, eu tivesse que ligar no suporte, eu nunca mais clicava naquele botão. Eu sei que tem, logo depois na tela de checkout, quando você faz o Click Buy, tem um desfazer. E assim, para eles é muito fácil. Como eles devem segurar, sei lá, por 10, 15 minutos aquele pedido, não manda para a warehouse ainda para começar a separação, para te dar o tempo de desfazer aquela compra. Para eles não impacta praticamente nada, que são só 10, 15 minutos, é uma regra que eles colocam na interação do Click Buy, mas que na prática eu me sinto muito seguro de se eu clicar sem querer, enfim, depois eu sacar que eu comprei na língua errada, eu posso desfazer, tá tudo bem. Tá, então essa é uma tarefa super importante de fazer. Então, aqui a gente geralmente tenta mostrar o erro sempre que o usuário pode agir para corrigir aquilo. Por exemplo, quando ele tem que... Ou, imagina que o cartão foi recusado no One-Click Buy. Então, eu teria ali que mostrar o que aconteceu, dar uma opção fácil de trocar o cartão. Para ações destrutivas ou perigosas, a microinteração ela pode até adicionar uma camada extra de proteção. Então, assim, às vezes pode ser um passo a mais no fluxo. Ou no GitHub, quando você vai deletar, por exemplo, o repositório, você tem que digitar o nome do repositório na mão de novo, para garantir que você não está deletando o negócio errado. É um bom exemplo. E o estado da aplicação depois de uma microinteração pode ser usado para prevenção de erro, como, por exemplo, o desfazer lá da aba. E aí eu trouxe um exemplinho aqui, assim, de que, ainda assim, você faz uma busca no mapa, por exemplo, e aí, em vez de ele te dar o erro e falar, olha, não tem nada aqui, ele subiu de 25 milhas para 50 milhas o range de busca, porque ele sabia que tinha, e só me contou que ele fez isso. Então, outra microinteração que, na verdade, talvez fosse só o padrão do filtro fosse 25 milhas, e ele trabalha para evitar que aconteça o erro. Ele joga, aumenta um pouco o range para que eu veja alguma coisa, pelo menos. Me conta que ele fez isso. Outro exemplo, que acho que é a microinteração mais amada de toda a história, que é se você esqueceu de anexar alguma coisa no Gmail. De novo, né? Talvez para quem é mais velho aí, já mandou muito e-mail, segue anexo, sem anexo. Então, quando o Google detecta, então é um gatilho do sistema, quando ele detecta que você escreveu anexo na mensagem e não tem um anexo, ele vai te dizer, te colocar esse passo para te prevenir de enviar um e-mail sem anexo, dizendo, olha, esse passo não anexou nada aqui, você queria anexar alguma coisa. Outro exemplo de microinteração que faz isso é quando você digita alguma coisa errada no Google. Talvez ele te perguntar, você quis dizer, que era o que ele fazia mais antes, se ele tiver uma chance boa de entender que você realmente digitou errado, ele já te mostra o resultado porque ele acha que você fez, te deixa voltar atrás se você quiser. Um excelente exemplo também. E aqui eu te falo do GitHub. Então, quando você tem que deletar um negócio super crítico ali, assim, se deletar já foi, você vai perder tudo que está lá. Ele coloca uma interação que é você digitar de novo o nome do repositório para você poder deletar. E outra que é na Amazon, quando você termina de fazer a compra, ele deixa a compra o mais fácil possível, mas também você pode ir lá na tela de compras e cancelar. Por exemplo, quando você faz isso também, que eles tinham outra interação muito legal, que era o Dash Button. Só que não funcionava tão bem assim, porque você clicava no botão e você tinha notificação no celular. Ou está no mudo. Outro exemplo legal, eu podia ter colocado aqui, excelente ponto, Eduardo. Quando você fala no mudo no Google Meet, ele te dá uma notificaçãozinha, até no próprio Zoom também, né? Você está querendo falar alguma coisa? Outro excelente exemplo.
É uma microinteração e ela para prevenir erro, né? A pessoa não ficar falando no mudo e não perceber. Excelente exemplo, cara. Muito bom. Beleza. Então, assim, prevenção de erro, o papel da microinteração é esse, precisa fazer. Tá? Então, precisa ficar muito esperto com isso. Vocês viram aqui exemplos excelentes de como é que ela pode funcionar. E aí, por último, de regra, acho que é legal a gente falar um pouquinho de microcopy também. Então, lembrando que o texto, quando tem uma regra que não está muito clara, ele pode ser muito, muito, muito útil para deixar essa regra mais clara. Por exemplo, o One Click Buy da Amazon. Para comprar com um clique, você sabe que se você clicar, você vai comprar, é isso que ele quer dizer. Só que também não dá para fazer um parágrafo explicando, é uma microinteração. Então, geralmente, assim, se um label é suficiente, usa um label. Se uma frase é suficiente, usa uma frase. Tenta sempre manter o mínimo possível de texto, tá? E aí o exemplo é o One Click Buy da Amazon. Eu falei que ia usar bastante esse exemplo, hoje eu vou usar bastante. Então, um clique ali, e até acho que ele não traduz tão bem quanto do inglês, né? Tentaram traduzir do inglês ali meio na marra, mas em inglês fica super claro e em português acho que fica super claro, que é um clique, você vai clicar e vai comprar. Então, e aí ele até, né, transformaram isso no Signature Moment e registraram o One Click Buy como uma trademark da Amazon, nos Estados Unidos uma trademark deles. Então, até a microcopy ali acabou virando um signature moment para eles. Beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre feedback também. Então, vamos até às 8, eu vou fechar a parte de feedback aqui, e aí a gente para fazer um breakzinho às 8 para tomar água e o banheiro e a gente continua depois. Beleza? Então, vamos lá. Feedback. Qual que é o papel do feedback aqui? O papel do feedback é tornar as regras claras e óbvias. É para isso que ele serve. Então, a gente tem todas as regras lá. A gente vai usar o feedback para deixar para que o usuário entenda as partes importantes da regra. Então, ele não precisa necessariamente saber que você está chamando API XYZ ou chamando dois serviços diferentes e tal. Mas ele precisa saber que você está fazendo alguma coisa por trás. E é aqui que a gente vai usar o feedback para contar isso para o usuário. A gente vai falar de 4 coisas aqui. Quando e como esse feedback deve acontecer? Quais os tipos de feedback que vocês podem usar? Quais são as regras para o comportamento desse feedback? E falar um pouquinho sobre como isso pode ser um momento para falar da personalidade do produto, para colocar um pouquinho do signature moment. Tá? Então, primeiro, sobre o quando e como. Então, quando que a gente deveria dar algum feedback? Então, existem algumas, são 7, se eu não me engano, são 7 momentos em que a gente deveria dar feedback. Então, o primeiro é um gatilho manual. Quando o usuário fez alguma coisa que disparou, que foi o trigger para uma interação, a gente tem que deixar muito claro isso. Então, você clicou no botão, tem que ter uma resposta clara. Digitou alguma coisa, isso triggerou uma interação, tem que ter uma resposta clara. E a mesma coisa para o gatilho do sistema. Então, o sistema chegou numa condição e isso disparou uma microinteração, tem que dar um feedback para o usuário de que isso aconteceu. Seja a notificação chegando, seja a tela virando e o vídeo fazendo esse movimento com um pouquinho de delay depois para deixar claro isso. Tá? Mas não só quando a gente ativa os gatilhos, mas também quando a gente atinge o limite de uma regra. Então, por exemplo, se a senha tem que ter só 8 caracteres e a pessoa digita o 9º caractere, a gente deveria ter uma microinteração para falar, olha, você bateu no limite dessa regra. Eu esperava que você digitasse 8 caracteres, aqui você digitou 9, então você te dá um feedback que isso aconteceu. Outra é quando o sistema não consegue responder. Então, por algum motivo, você clicou no botão de enviar o e-mail, só que está offline o cliente de e-mail. Então, tem que te dizer, olha, você não conseguiu enviar e-mail porque o cliente de e-mail está offline. Tá? Outro, mostrar o progresso crítico de algo que pode demorar. Então, por exemplo, quando você clica no One Click Buy da Amazon, ele geralmente é instantâneo, ou praticamente instantâneo. Você clica, sei lá, 1, 2 segundos, você já está na página de checkout dizendo que está tudo certo. Mas podem ter microinterações que duram bastante tempo, tipo um download. Quando você baixa alguma coisa, sei lá, 100, 200, 300 MB, aquilo vai demorar algum tempo. Então, é importante que a microinteração deixe claro qual é o progresso. Quanto tempo aquilo vai demorar, o que vai acontecer, se tem alguma estimativa de tempo para terminar, qual a estimativa de tempo para terminar. Isso é bem importante, dar o feedback. Tá? Quando um processo começa ou termina, ou seja, quando a gente quer indicar que a microinteração começou ou terminou, é importante, ou algum passo dela começou e terminou, é importante te dar o feedback. E a gente vai falar um pouquinho de modo, mas no começo e no fim de um modo, é importante que o usuário entenda o que está acontecendo. Tá? Então, vamos dar alguns exemplinhos aqui. Então, um deles é quando você recarrega uma tela,
o indicador da microinteração fica lá até o reload terminar. Certo? Então, ele mostra, pode ser que demore um segundinho, pode ser que demore um monte. Aqui ele deixa muito claro o progresso, ele fica rodando ali, feedback. Tanto quando você ativa o gatilho manual, que ele puxa e mostra, ele dá o feedback rodando, que ele está acontecendo alguma coisa por trás, e quando ele some, quer dizer que terminou. Então, esse é um exemplo bem claro de 3 feedbacks que são dados durante uma interação que está rolando. Tá? E que é com gatilho manual nesse caso. Aqui outro exemplo. Não sei se dá para ver aí no zoom, se fica claro, mas quando você começa a baixar, tem uma animação para o seu olho chegar ali naquele cantinho esquerdo embaixo. Então, tanto a barrinha sobe de baixo para cima, quanto o íconezinho de download anima de cima para baixo na esquerda, que é para levar o seu olho para lá primeiro para dizer que, olha, você clicou para baixar, foi um gatilho manual e chegou. A outra coisa é, enquanto está baixando, ele fica animando o ícone para te dizer e dando a porcentagem do que está acontecendo. E quando ele termina de baixar, ele tem um gatilhozinho no ícone, o ícone anima também para você, para o seu olho ir para lá e você sacar que baixou, não depender de ficar olhando toda hora. Outro exemplo, um gatilho, uma nova informação fica disponível. Então, aqui a nova informação ficou disponível, ele anima tudo para baixo, coloca um placeholder para dizer, olha, tem alguma coisa nova que eu vou trazer aqui, estou trazendo ainda, e depois a informação chega lá. E por último, o feedback do botão de Shift. Então, esse aqui é um exemplo de modo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eu acho que é legal falar desse feedback do modo, que é, dependendo do modo que você está no teclado, tanto o botão de Shift fica num estado diferente, quanto as próprias teclas do teclado mudam para mostrar o que você vai digitar ali. Então, você entra num modo que estava no modo padrão, que é sem Shift, que vai digitar letras lowercase, de caixa baixa. Quando vai para caixa alta, ele troca as próprias letras ali. Esse é outro exemplo de feedback para te dizer o que vai acontecer quando você apertar um botão da letra. A gente falou de quando e como usar os feedbacks. Vamos falar um pouquinho agora dos tipos de feedback que vocês podem usar. Tá? Então, tem 4 tipos que são bem comuns de feedback para usar. Então, a gente fala de animação, que é o mais... é o que chama mais atenção e é o mais clássico de usar. Tem mensagem, tem som e tem áptico. Então, vamos passar por eles. A gente fala de animação. Então, assim, aqui a minha dica é, se vocês puderem evitar animação, evitem. Porque a animação a gente tem que usar ela só quando é realmente muito importante. Então, se vocês puderem usar alguma das outras, usem. A animação tem que ser o último recurso para uma coisa que realmente precisa daquela importância que a gente vai dar para ela. O nosso cérebro evoluiu, biologicamente falando, para perceber movimento. É a coisa que a gente faz melhor. Então, se tudo for uma microinteração, tudo se mexer na tela, vocês não vão conseguir ver nada e, pior ainda, vocês vão atrapalhar aquilo que não é animado. Então, sempre que der para não usar, não usem, mas também não tenham medo de usar. Quando for necessário fazer, você foi mais chato com todo o resto e não usou, e você precisa usar naquele momento específico, vai funcionar super bem. Tá? Beleza, e assim, regras básicas para animação aqui. Rápida, então, na microinteração a gente não quer nada complexo e demorado, tem que ser muito simples, muito direto ao ponto. Ela tem que ser suave aqui, então vale muito a pena a gente pensar também, quando a gente falar de handoff, da questão mais prática, se o dispositivo do nosso usuário aguenta uma animação. Às vezes um celular um pouco mais antigo, e a nossa user base tem celular mais antigo, ou nosso aplicativo já é pesado, por exemplo, a gente não quer deixar ainda mais problema lá. Então é muito importante a gente garantir que ela é rápida e suave, vai funcionar bem ali. E aí a gente vai falar um pouquinho de animação, assim, acho que tem bem mais coisa para falar de animação, então são umas regrinhas básicas, mas o natural é importante, tem que obedecer a inércia e a gravidade para a gente... O cérebro ainda tenta traduzir aquilo para o mundo real, né? Então é importante. Simples, de novo, como tudo que a gente fala de interação, quanto mais simples, melhor. Tem que cumprir o objetivo dela e nada mais. E tem que ter um propósito. Não deveria ser decorativa. Tá? Então, sempre que a animação, quando a gente fala de um contexto de interação, a animação não deveria ser decorativa. Tá? Então, por exemplo, a animaçãozinha daquele botão ali em cima na esquerda, né? Então, você dá para ver que ele está falando para onde aquele botão foi na prática, né? Então, quando você clicou naquilo, aquilo abriu um caso ali embaixo específico. Né? Então, é para ajudar a dar essa navegação, assim, de dizer, olha, tá aqui. E, na verdade, assim, né? Ela tá ao contrário aqui, né? Ela aparece esse botão e quando você clica no thanks, é que vai lá para cima. Então,
Acho que o GIF começou, não sei se é para vocês também, o GIF começou ao contrário. Aí eu falo assim, beleza, não quero fazer isso agora, mas eu quero garantir que o usuário saiba, se ele quiser acessar de novo esse botão aqui, ele está ali em cima no canto esquerdo. Tá? Essa é a ideia desse tipo de animação e funciona super bem aqui. Outro tipo de feedback que a gente pode usar são as mensagens. E esse aqui é o jeito mais comum e o jeito que a gente deveria usar mais prático. Elas deveriam ser curtas, assim, geralmente medidas em palavras, talvez em linhas, nunca em parágrafos. Tá? É importante escolher verbos, então os verbos são sempre bons para indicar a ação que o usuário precisa tomar. Quando a gente está falando do conceito de uma microinteração, a gente já, no gatilho, a gente já identificou a intenção que o usuário tem. Se você clicou para comprar ou para enviar uma mensagem, por exemplo, a gente já sabe o que ele quer fazer. A gente tem que usar verbos que guiem ele para completar aquela interação do melhor jeito possível. Evitar sentenças complexas e focar nas pessoas e focar, na verdade, no problema. Então, assim, você errou a senha, a gente pode falar a senha incorreta. E em doses pequenas, você pode usar isso aqui como signature moment, que é o caso do OneClickPy, por exemplo. Então, aqui, mensagem muito direta, esqueceu de anexar um arquivo, você esqueceu um anexo na mensagem, mas não há arquivo, você quer continuar mesmo assim. Então, acho que ainda poderia ser mais curta. Quem sou eu para falar do Google, mas ainda acho que poderia ser mais curta para melhorar isso aqui, mas acho que já é um exemplo claro. E aí um exemplo um pouco mais de signature moment. Esse aqui é o feed burner, também outro para quem é mais velho aí, vai lembrar do que é o feed burner para quem já fez feed. Mas é a mesma interação, ou seja, ele reage ao estado do sistema, que é o feed burner acabou de ser criado, então ele não tem estatística, então ele coloca uma mensagenzinha ali que vai um pouco mais com o tom e voz da marca, para deixar um pouco mais claro o que está acontecendo. Então, deixa razoavelmente claro o que está acontecendo. Te dá um verbo ali que é volte mais tarde para ver os seus estatísticas, mas ele usa um pouquinho ali de estamos tirando o papel bolha ainda. Então é um mix legal. Assim, um momento que não atrapalha tanto a sua jornada quando você quer enviar um e-mail. Então, assim, você não quer ver mensagem engraçadinha quando você quer enviar e-mail, você quer enviar e-mail. Mas aqui, como era um empty state, eles aproveitaram esse momento para colocar essa mensagem lá. E o feedback por áudio. Então, eu não sei se vai sair o áudio aí, tomara que saia. Senão eu compartilho a tela de novo, porque isso é legal. Então, talvez a única coisa mais rápida que uma animação para atrair a atenção é o áudio. E assim, se eu falei para vocês terem cuidado com a animação, áudio é cuidado dobrado. Tá? Ele pode ser muito importante quando você está dirigindo um carro, por exemplo, uma microinteração que vai... Valeu, Gabriel. E vai ficar gravado também, né, Gabriel? Depois, se quiser ver o finalzinho, vai estar lá. Então, você está olhando para o carro, né? Você está olhando para frente dirigindo. Quando você erra o caminho, o Google Maps faz um sonzinho ali. Ou quando tem um acidente, alguma coisa, o Google Maps faz um som. Que é para você não podia olhar para a tela, mas você sacou que aconteceu alguma coisa, teve uma interação, um gatilho do sistema que foi atingido no caso. Ele vai te falar isso. Importante dar a opção para o usuário desligar o som. Então, se você está com um bebê dormindo no carro, você não quer que o Google Maps faça som nenhum. Porque ele pode acordar a criança se você querer matar o Google Maps depois. E até a gente chega nesse conceito de earcon, que é meio que o ícone do ouvido, né? São sons que a gente constantemente associa com coisas específicas. Vocês conseguem ouvir esse som? Deu para ouvir, não? É do WhatsApp? Do WhatsApp? É isso que eu falo. Então, beleza, vocês ouviram. Viram como ficou claro, né? Como é um negócio, é um som que é o que eles chamam de earcon, todo esse conteúdo vem bastante de um livro, né? Ele chama de earcon, é o conceito que ele coloca, e todo mundo olhou para ver se não tinha recebido uma mensagem no WhatsApp aí. Para vocês verem como esse feedback é importante. Assim. Quem está com o WhatsApp web aberto aí, dê uma olhada. Então, ele é super importante. Esse aqui também é... Para quem teve iPhone vai saber do que é isso aqui. Então, assim, já olhou para o celular, tem que até dar uma relação um pouco física, assim, né? Hoje em dia que ninguém liga, se fala, aconteceu algum problema, alguém está me ligando. Então, o som é muito simples, é muito fácil de usar. Esses são dois bons exemplos, mas usados com cautela. Tá? Se todas as notificações do celular tivessem o mesmo som, e fosse o som do toque, quando tocasse fosse algo realmente importante, você não ia ter o feedback suficiente para entender que aquilo era mais importante que o resto. Então, muito cuidado com os sons. Mas eles são super, super úteis.
E por último, o feedback háptico, que é a vibração tátil, que ela simula a experiência. Então, por exemplo, quando você está digitando num teclado do celular Android, geralmente ele dá aquele feedback de que você está apertando a tecla e dá uma tremidinha no celular. E esse tipo de coisa, e assim, é o tipo de coisa que só funciona quando você está com o dispositivo na mão. Então, outro feedback háptico, por exemplo, é quando você está jogando videogame e o controle treme em resposta a alguma coisa que está acontecendo na tela. Esse tipo de feedback ele é bem menos comum, na real, mas tem situações específicas que ele é bem útil. Tá? Falar um pouquinho de regras agora, assim, de como é que a gente deve programar o comportamento desses feedbacks. Então, na verdade, galera, vamos fazer o seguinte, tem bastante, regras um pouquinho mais complicadas aqui de feedback. Vamos parar 5 minutinhos para a gente poder, vamos voltar 8h05, 8h08 ali, para vocês poderem tomar uma água, ir ao banheiro, parar na metade das 8 aqui. Pode ser? E a gente volta? Show? Vai lá, eu vou ficar aqui, galera. Se vocês quiserem, eu vou tomar minha aguinha aqui. Se vocês querem tirar dúvida, aproveitar o momento para abrir o microfone aí, mandem ver. Vou ficar por aqui, mas 8h05, 8h08 a gente volta.
Boa. Acho que dá para a gente ir voltando aqui já, vou começar devagarzinho aqui. Só aproveitem aí, se vocês quiserem abrir o microfone para tirar dúvida, mandar no chat, trocar uma ideia, fazer pergunta, que isso à vontade, tá? Boa. Então, vamos lá. Vamos passar um pouquinho para a parte das regras agora. A gente falou bastante de feedback já, e acho que isso aqui é importante, porque quando a gente fala de consistência numa microinteração, isso aqui, o feedback é geralmente a maneira que o usuário sente a experiência da consistência. É bem importante a gente manter isso aqui bem, a gente entender bem isso aqui e aplicar isso aqui super bem também. Tá? Então, que tipo de regras de feedback, o que as regras de feedback definem? Então, elas definem as mudanças contextuais. Então, outro exemplo lá é quando a gente tem o feedback sonoro da notificação, né? O que define se ela tá no mudo, se o som vai tocar ou não? Por exemplo, só um feedback áptico do celular vibrar. Aqui vai ter bastante regra para isso, né? Então, se o celular está no mudo, se já passou de uma determinada hora, então, geralmente essas regras podem até se tornar um pouco complexas, né? Lembrando que é consistência, então tem que ser consistente, não pode ser ultra complexo, um negócio super gigante, mas tem casos de coisas como notificação que elas vão acabar sendo mais complexas mesmo, dada a natureza da notificação, do quanto isso é importante, quanto ela tem que responder a vários cenários. Tem a duração, quanto tempo o feedback dura, o que pode dispensar aquele feedback, a intensidade, se a intensidade é constante, ou, por exemplo, se você está tocando o celular, é que o volume aumente gradativamente cada vez que você não ouve, então quanto mais tempo toca, mais o volume vai aumentando, qual é essa cadência? E a repetição, ou seja, se aquele feedback acontece uma vez, se ele se repete mais vezes. Vamos pular um pouquinho para os exemplos mais práticos, para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, quando você está abrindo um aplicativo no dock e o ícone fica pulando. Então, esse exemplo de feedback do dock, né, para uma microinteração, no caso, abrir um aplicativo, e para o aplicativo a regra é, ele vai ficar pulando até o aplicativo abrir, certo? Mas quando você faz, por exemplo, o download de um arquivo, a pasta só vai parar de pular quando você abre a pasta de download. Então, por mesmo que sejam ícones no dock, eles têm comportamentos diferentes. Então, o aplicativo para de pular quando abre e quando você termina o download, a pasta só para de pular no dock quando você vai e clica nela. Então, um é um gatilho do sistema e outro é um gatilho manual. Então, para dar exemplos claros assim de quando a gente fala de feedback, o que pode impactar. Tá? E por último, é a personalidade do produto. Então, como é que você pode usar a microinteração para dar personalidade para aquele produto? Vou trazer aí algumas coisinhas para a gente ver também. Então, diferente da parte mais utilitária dos gatilhos e regras, então, por exemplo, assim, one click buy, você não pode inventar muita moda ali. Mas, às vezes, quando você está carregando alguma coisa, por exemplo, e o carregamento demora e tal, é um momento que você pode usar. Então, aquele momento do feed burner, por exemplo, era um empty state, low stakes ali, não vai ter nenhum impacto muito grande, então vale a pena você usar aquele momento para você colocar um pouco mais o tom e voz e a marca para funcionar. Tá? O importante é assim, tem várias maneiras de fazer isso, né? Mas o legal é que quando você pode usar esse feedback para fazer isso, é que ele ajuda a construir na cabeça das pessoas, dos clientes, o que é esse produto, né? Qual é a imagem que as pessoas têm dele. Eu acho que tem alguns exemplos legais que eu trouxe. Então, por exemplo, o Dropbox, quando o upload vai demorar muito, tem lá no final, assim, tipo, vai demorar muito. Pega um Snickers, pra você não ficar com fome. Então, o Dropbox tem essa personalidade mais descontraída mesmo. Né? Então, faz parte da marca deles colocar isso lá. E outro exemplo legal é quando você vai no IMDb e eles colocam, eles fazem releituras de frases famosas de filmes. Então, assim, como é um negócio que fala super sobre filmes, sobre isso, então eles decidiram, falou, beleza, esse é o momento que a gente vai usar para colocar nossa marca, para falar como a gente curte o filme, a gente entende de filme. Isso é uma frase do Castores da Arca Perdida. Ele reforça a personalidade do produto. Eles podiam só ter colocado uma mensagem de erro qualquer. Quando você tenta acessar uma página, clicar em alguma coisa, mas eles preferiram usar esse momento para trazer um pouco mais de personalidade para o produto, tá? É um negócio que funciona super bem. Beleza. Chegamos agora as coisas que começam. A gente falou da teoria básica ali, falamos dos 4 passos. Agora a gente vai falar um pouquinho das coisas que alteram essa percepção básica que a gente criou do que é uma microinteração. Tá?
E a primeira delas é o modo. Então, é uma coisa que é relativamente comum, mas que a gente tem que usar com muita parcimônia também, que ela pode complicar e ferrar completamente a interação. Se tiver muitos modos, você perde completamente a consistência e não entende o que vai acontecer. Tá? Então, o que é um modo? O modo é quando uma regra bifurca, dependendo de alguma condição que está acontecendo. Tá? E, de novo, usem de maneira esporádica, mas usem. A gente vai falar de 3 tipos de modos: o permanente, spring-loaded e o on-off. Eu vou falar o que isso quer dizer aqui. Tá? O que é permanente? Permanente é quando você ativa um modo e você fica daquele jeito até você voltar para o estado original. Então, por exemplo, ele é... Vou falar um pouquinho, a gente falou do exemplo, falar um pouquinho do que é e como funciona. Então, ele geralmente é usado quando você precisa fazer alguma ação na mesma interação, mas ela é esporádica e pode confundir o usuário. Então, você troca o modo como aquela lista está funcionando, por exemplo, para você poder mostrar alguma coisa diferente, mas é uma coisa que você vai fazer poucas vezes. Então, você tem que ativar aquele modo porque assim, você quer aquilo uma vez ou outra. Tá? Então, de novo, usem isso de maneira esporádica, porque isso pode confundir bastante. E, se possível, dá bastante feedback do que está acontecendo. Você pode trocar a tela, trocar a cor das coisas, trocar os ícones. Um exemplo super clássico é quando você tem aquele comportamento de você clicar em editar no iOS numa lista, e aí, de repente, tira alguns controles e coloca o controle de excluir vermelhinho na esquerda e aquele controle na direita para você reorganizar. Então, é um excelente exemplo de um modo permanente. Você clica no botão, aquilo transforma o modo que você está até você terminar. Então, no momento que você termina a edição ali, por exemplo, é o momento que esse modo vai deixar de aparecer, por isso que chama permanente. Ele fica lá até o usuário falar que aquele modo terminou. Aí a gente tem o modo Spring Loaded. Então, eu acho que é até mais fácil da gente mostrar os exemplos aqui do que ficar falando tanto nesses casos, acho que eles ficam muito mais claros. Então, aqui, ele é um modo que fica ativo quando você está apertando um botão ou alguma coisa assim, e quando você termina aquela ação, o modo termina junto. Então, por exemplo, quando você aperta Shift, clica no primeiro item, aperta Shift, clica no último item, isso é Spring Loaded. Enquanto você estiver apertando Shift, e você clicar em itens da lista, ele vai selecionar todos os itens naquele intervalo que você clicou. No momento que você largar o Shift, ele vai parar de fazer isso. E, por exemplo, se você segurar o Ctrl ao invés disso, ele vai selecionar itens individuais da lista. Então, esses são modos. A microinteração, você clica uma vez, ela seleciona aquele item. Se você aperta o Shift e clica, pela primeira vez ela seleciona o item do mesmo jeito. Só que se tiver um item selecionado, ela seleciona tudo que está no meio do primeiro e do último item selecionado. Só que se for Ctrl, ela bifurca de novo, ela seleciona os 2 itens, mas não seleciona nada no intervalo. Então, esse é um exemplo quando você está selecionando itens de uma lista, de uma interação que é Spring Loaded. Enquanto você segurar aquele botão, aquele modo vai estar ativo e você vai estar... Tudo que você fizer, as regras bifurcam ali. Tá? E tem o on-off, que ele é ativado apenas pela duração de uma próxima ação. O que isso quer dizer? É quando você prepara você aperta, toma alguma ação, aquilo prepara o feedback e ele vai ficar ativo até que você tome a próxima ação. Por exemplo, quando você coloca o copiar e colar, então você clica ali. Tá, vocês estão conseguindo ver o vídeo? Tá dando, né? Cortando aqui para mim. Tá. Só que imediatamente quando você toma a ação que você tem que tomar, então você clicou e segurou o texto e vai mostrar aquela bubblezinha em cima. Imediatamente quando você terminar de tomar a ação que você está tomando, seja copiar, recortar, ele vai desaparecer. Então ele é on-off. Você seleciona o texto durante uma vez, ou você tomar a ação, você clica fora, aquele modo vai aparecer. A interação muda. Tá? Boa. E vamos falar um pouquinho, a gente está quase terminando já vai sobrar um pouquinho de tempo para a gente conversar mais no final. E a gente vai falar um pouquinho de loop também. Então, o que é o loop? O loop ele determina o timing, comportamento e duração de uma microinteração. Então, a gente vai falar de 4 coisas aqui, sobre como isso pode ajudar a estender a vida e aumentar a duração e trazer significado para a microinteração. Quais são os tipos de loop, como eles funcionam, loops abertos versus loops fechados e loops longos. Tá? Então, sobre estender a vida. Então, o loop ele existe para estender a vida e trazer mais valor para uma interação. Vou dar um exemplo. Você está aberto a tela que você está acompanhando o jogo de futebol pelo live tweet, ou sei lá, o Oscar pelo live tweet da UOL. Ali tem um loop que a cada 30 segundos ele vai buscar ver se tem informação nova e trazer aquilo para cá. Então, é importante que
tenha o feedback claro desse loop, que cada 30 segundos eu vou buscar informação nova. E é importante que as regras sejam bem definidas. Então, assim, não pode ser um tempo aleatório, tem que estar muito claro o que está acontecendo ali. Tá? Quais são os tipos de loop que existem? Então, tem 4 tipos de loop. Mas dependendo de qual é a ação que você está tomada, o tipo certo deve ser aplicado. Então, primeiro, tem o loop de contagem. Então, você está fazendo alguma coisa no computador, teve um erro de conexão, ele retenta automaticamente por 10 vezes e depois ele vai te dar um erro. Então, esse é um loop. Então, tem uma regra na interação. Tem um dos casos de erro que não tem conexão com a internet. O que você faz? Faz um loop de 10 vezes. Tenta 10 vezes, não deu. Aí sim você mostra uma mensagem. Isso está na parte da regra. Tem uma questão de condição. Então, repete quando a condição é válida. Se houver condição, você atualiza a tela a cada 30 segundos. Repetir para uma coleção, por exemplo. Você repete para todos os itens da lista de uma lista específica. Então, você colocar um não lido para cada mensagem. Quando a mensagem nova chega, por exemplo. E tem infinito, que ele repete até que haja um erro ou seja parado pelo usuário. Então, vamos falar um pouquinho de exemplo aqui, né? Então, o loop de condição é o tipo de loop que ele vai ficar até que a aplicação seja aberta. Então, ele vai ficar rodando ali até que uma condição seja atingida, ou seja, a aplicação abriu. E tem o loop infinito para a pasta de download, que é a condição, a microinteração praticamente já terminou, a parte que tinha input, só que você quer garantir que a pessoa está vendo que um arquivo está naquela pasta de download. Então, você vai ficar fazendo aquilo infinitamente até que a pessoa clique naquilo. Tá? Esses são os tipos de loop que a gente tem, o loop condicional e o loop infinito. Tá? Loop aberto e loop fechado. Como é que a gente lida com contexto quando a gente fala de loop? Então, quando a gente fala de loop aberto, é o tipo de loop que não responde a feedback e ele executa uma vez e termina. Então, por exemplo, todo dia às 22 horas ligar uma luz específica. E tem um loop fechado, que ele conhece o contexto e responde ao feedback. Então, por exemplo, enquanto o carro estiver ligado, monitorar o barulho do motor e ajustar automaticamente o volume do rádio. O motor está fazendo muito barulho, eu vou ajustar automaticamente o volume do rádio e aí vai ter esse loop ali para entender e olhar. Um minutinho só, gente, rapidão. Foi mal, de volta. Beleza? E a gente pode falar um pouquinho também de loop longo e como é que isso cria valor ao longo do tempo. Tá? E eu acho que esse aqui é um dos exemplos mais legais. Eu gosto quando a gente fala de interação, é um negócio que para desenvolvimento leva tempo para a gente pensar, mas ele traz muito valor. Então, quando a gente mantém a microinteração, ela pode manter um loop longo para melhorar a experiência, como se a gente desse memória para uma microinteração. O que é legal da gente olhar aqui? O loop longo, ele aprende é como se o produto aprendesse com o comportamento do usuário. Então, imagina que tem um botão que você usa várias vezes. Você pode usar esse loop para olhar para como o usuário está usando o produto e se comportando com aquilo. Você fala, beleza, depois que ele usou tantas vezes, então, você tinha uma affordance, você usava o label, era um affordance mais importante e tal. Mas depois que você usar tantas vezes isso aqui, a gente pode trocar por só um ícone. Então, é um loop, você ainda mantém isso, é um loop longo, o loop vai demorar bastante tempo, mas que você consegue, que é o que o Dale Owen chama de progressive reduction. Você consegue diminuir a interface, transformar coisas, deixar mais espaço para outras coisas, introduzir novas features, simplesmente por você deixar esse loop aberto e entender que depois que o usuário clicou tantas vezes naquilo, ou viu tantas vezes essa tela, você vai querer reduzir aquele botão para um ícone só, por exemplo. Beleza? Galera, para hoje era isso. Acho que a gente tem bastante tempo ainda aí, então fiquem super abertos aí se vocês quiserem abrir o microfone para conversar um pouco, tirar dúvida, quiserem adiantar alguns tópicos que estão um pouco mais na frente, a gente pode conversar, falar de documentação, sei lá. A gente tem aí mais uns 20, 30 minutos para trocar uma ideia sobre o que rolou. Gostei muito, Matheus. Muito legal essa aula, viu, cara? Boa. Muitos pontos. Uma coisa que eu acho também muito interessante, além que a gente está falando de microinterações, é quando você tem elementos que são contextuais com a página, sabe? Tipo, menu contextual. Porque eu acho que deixa... Igual você acabou de dar esse último exemplo agora, de uma interação que acontece muito tempo, tem uma hora que ela se reduz, você também partir do princípio que ela está reduzida e com uma ação bem simples e contextual do cliente, de acordo com uma jornada, ela ativa, né? Um preenchimento de formulário, por exemplo.
Eu acho uma microinteração muito bacana e também ela é contextual, né? Ela não fica ativa em outro momento. Exato, e aí a gente volta nas regras, né? Aí as regras é que são bastante importantes para você poder documentar, porque é importante ser consistente, né? Que a dificuldade é essa, né? Quando a gente fala de coisas muito específicas e tal, às vezes é difícil ser consistente, a gente tem que se policiar muito para poder pensar nas regras e tal. E aí é importante a gente pensar bem, assim, de quando que isso acontece, por que que isso acontece, como é que isso responde bem. Mas concordo super, assim, cara, é bem legal pensar nisso. Porque, ainda continuando assim, depois que você faz um menu contextual, por exemplo, esbarra no outro aspecto que eu acho legal, que é o texto, que também você faz aquela condução de ações para a pessoa. Se for em algum momento também de usar como verbos, né, para você sugerir as ações. Quando você também faz esses menus contextuais com microinterações que vão sugerir ações, é meio que você pegar na mão igual de um clique do que você falou da Amazon, né? Você Uhum. pega na mão da pessoa, quando vê, ele já comprou, já foi, porque o texto sugeriu, aí você deixa toda a jornada mais gostosinha, aí você não faz o cara pensar, né? Acho que esse gostosinho é um excelente adjetivo, saca? Ele é um adjetivo que resume bem, assim, como é que tem que ser uma microinteração, voltando pro começo, assim, isso que você falou, assim, como é que tem que ser a microinteração? Tem que ser uma coisa que ela se encaixa tão bem na jornada ali, e é um negócio que, assim, para a Amazon, qual que é o valor do One Click Buy? Assim, você tá falando de milhões, talvez dezenas de milhões de dólares, que aquilo traz de receita para um fluxo que eles simplificaram pra caramba. É só um botão, mas na prática, assim, eles tiraram um fluxo de checkout inteiro, que é uma coisa de feijão de muita gente ali, que trabalha só para otimizar esse fluxo. Você não pode otimizar tanto que vai nem ter esse fluxo, é um botão. Acho que o gostosinho, a sensação que você tem assim de que, putz, cara, eu entendo o que vai acontecer, eu sei que se eu clicar sem querer, é só clicar em desfazer depois, tá tudo bem, não vai nem aparecer no cartão. Então, tudo isso contribui para funcionar. E olha o valor, né? De alguns milhões de dólares por mês que a Amazon deve tirar de um botão, de uma interação. E parece simples, né? Mas na prática, eu imagino o desafio que deve ter sido para os caras colocarem isso no ar, testarem, aprenderem, Esse, terem as esse regras. botão da Amazon aí já tem uma hora que vira até paisagem, porque no outro aspecto, assim, muitas vezes eu não confiro o cartão, eu não confiro o endereço que está mandando. Aí quando vê, já foi, mandou para casa da namorada, mandou É, para casa da tua mãe, sabe? É engraçado também. já cometi esse erro também, assim, de passar batido em alguma coisa e falar, putz, isso É, você fica mal acostumado, né? é, É. é, Aí, ó, mas tipo, Uber, é, pedir comida para outro endereço que você estava. com certeza, o endereço do iFood não foi completo lá em cima, você bate o olho ali, tão paisagem que você nem vê, né? É. E aí, por exemplo, esse é outro exemplo legal de interação no iFood, por exemplo. Quando você está pedindo de um endereço onde o seu GPS não diz que você está, ele tem uma interação para dizer que é um gatilho do Pergunta. sistema, né? Ele identifica se a sua localização que você está pedindo é a mesma do seu GPS. Então, se você não tiver, falar assim, então, só que você não está no mesmo lugar que você está pedindo, você tem certeza? Isso deve ter salvado muita Legal. gente já de não pedir o endereço errado. É outro excelente exemplo, assim, que você pega um problema e traz uma microinteração para resolver, ela não vai aparecer para você conferir toda vez, que é paisagem de novo. Né? Você usa um gatilho É. do sistema ali para entender quando é que você tem que se O, bifurcar a regra o, para entender. e outro bacana são os de recorrência também, que você comentou, né? Que, por exemplo, quando ele identifica, igual a Natália falou, de um destino, do Uber, depois de uma hora ele entende que é o trabalho. Ele deve cruzar com uma base de dados, ver que é comercial, local, aí ele já sugere para você adicionar como casa ou trabalho. Me sinto espionado nessa hora. Assim, não sei se na sociedade moderna dá para não estar sendo espionado, né? Às vezes é só aproveitar a Mas parte é a hora boa. que você vê que você não tem controle, sabe? Tipo assim, Ô, Matheus, muito legal mesmo essa aula. Eu Bom, queria te perguntar como que você faz o planejamento, assim, né? Se é na concepção ou se é já depois da implementação. Que hora que entra a microinteração? Como você acha que deve ser considerado, assim? boa, uma excelente pergunta, é a parte mais prática, eu gosto muito. Essas perguntas são as de verdade, né? Que a gente vai se perguntar no dia a dia, na hora de fazer isso na prática, né? Excelente pergunta. E eu acho que, assim, não sei se tem uma resposta certa. Eu acho que vale a pena a gente sempre olhar para os problemas que existem e se a microinteração é uma solução para aquilo. Não adianta achar que é a bala de prata, sabe? Que tudo a gente resolve com a microinteração.
mas também tem momentos em que ela pode ser muito importante, né? A gente estava falando desse exemplo do iFood, né? Assim, putz, a gente tem um problema, qual que é o problema? As pessoas cancelam o pedido porque elas pedem o endereço errado, tá bom? Como é que a gente resolve esse problema? Tem a solução mais fácil, que é assim, ó, vamos colocar uma checagem de endereço toda hora, vai pedir, tem mais um passo no funil lá, checkout, que é para você checar o endereço. Mas talvez tenha um jeito melhor de resolver isso, e a gente fala daquele negócio de complexidade, né? Eu uso tudo que a gente conversou, tipo, vou tirar a complexidade, não vou te pedir para toda hora checar isso. Eu vou assumir a complexidade de checar, se você está talvez cometendo um erro ou não, e aí eu vou te mostrar. Então, acho que depende muito do problema. Porque, às vezes o que pode acontecer se você fica, se você quer, assim, eu quero fazer alguma interação, você caça um lugar para encaixar isso, isso parece que é firula, entre aspas. Tá colocando isso só para colocar uma animação e tal. Então, sempre que você tem um problema para resolver, e você consegue usar essa teoria que a gente conversou para criar uma interação simples, fácil, repetitiva, que funciona, eu acho que esse é o ideal. Assim, se parte de um problema, não tem muita discussão, sabe? Já precisa mesmo, não precisa. É uma excelente solução para o problema. Eu penso que venha, tipo, a partir do, sei lá, dos inputs de erro, das telas de erro. Acho que cortou o microfone no meio da resposta. Opa, desculpa. Para ter, que nem o Thiago falou, uma interação gostosinha, assim, para não ser um feedback tão pesado ou agressivo e tal. Porque a gente aqui na Smiles, a gente trabalha com as ilustrações e tal, mas talvez ter algum tipo de interação, ou até de som, de repente, ou de, enfim, algo a se pensar. Mas acho que a partir dos erros é interessante. Depois da implementação, ficar revendo, revisitando, ter um ciclo, né, para encontrar problemas e tal. Ou quando você tem isso aqui, por exemplo, isso aqui, a Amazon deve ter olhado em algum momento e falou assim, olha, esse fluxo de checkout, a gente entendeu que quanto menor ele for, mais converte. Então, o que é o menor que dá para fazer? É um botão. E aí eles chegaram na conclusão do One Click Buy, né? Então, acho que sempre que você parte de um problema, de alguma coisa real de negócio que você tem que resolver, acho que e aí às vezes você não precisa nem falar microinteração nesse pitch todo. Você fala assim, gente, uma interface nova, uma proposta nova tal, e você usa a teoria toda por trás para embasar o que você está fazendo. Então, acho que é bem legal por conta disso, sabe? Bem prático, assim. Dá para você pegar na prática um problema que você tem hoje e acabar usando para isso. Sim, pode ser a solução de alguns problemas mesmo. Uhum. Obrigada. Boa, imagina. Mas alguém quiserem abrir, quiser fazer pergunta, quiser comentar, compartilhar alguma coisa, manda ver, sem estresse nenhum. Prefere mandar por texto também. Vou puxar mais assunto, tá? E, por exemplo, assim, você acabou a Natália perguntou aí de como fazer montar essa estratégia, né, como fazer, mas também, assim, tem um momento de quando é tão válido também você propor num time, porque tem um esforço para fazer algumas microinterações diferentes de você já resolver todos os outros problemas que tem que resolver. Eu te botei sem querer, eu acho, Thiago. Apertei sem querer o botão aqui, cara. Foi mal. Eu não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo o Thiago? Só eu. Tá mutado, Thiago. Aí, foi. Eu que te foi. botei sem querer, cara. Bati a mão aqui no mouse, foi mal. Tranquilo. Então, por exemplo, assim, entender também como você pode propor a microinteração também, porque tem um esforço para executar ela. O time ele já está resolvendo uma série de questões para botar o produto de pé, né? Então, fala um pouco também da tua experiência de como que se deve fazer várias vezes isso, não sei como que você... Essa é uma pergunta legal, assim, você vai para muita coisa, quando você fala assim, a gente quer fazer uma técnica de discovery, isso se aplica a muita coisa, assim, ou assim, eu quero falar de design system, tem esses tópicos que às vezes parecem modinha, entre aspas, todo mundo tá vendo rolar e tal. Às vezes que eu consegui, por exemplo, falar mais de estratégia, design system, às vezes que eu não usei essas palavras, que eu foquei mais nos problemas, tipo assim, tá bom, vamos falar de design system, vamos falar de consistência, o que tá acontecendo? Tem 32 botões diferentes aqui, então a gente devia ter 2. Tá vendo? Esse é um problema que a gente vai resolver. Como, então? Um negócio chamado design system. Às vezes é a mesma coisa, assim, a gente tem um baita problema aqui para resolver, que é esse fluxo de checkout enorme. Ou as pessoas cometem muito erro nesse fluxo e tal. E a gente vai resolver desse jeito. Por acaso, isso chama, a gente usou uma teoria que se chama microinteração para basear isso que a gente está fazendo. Então, acho que tá voltando um pouquinho na resposta da Natália, vai bem de encontro a isso, assim, de como é que a gente faz, quando a gente quer falar de trazer essas coisas para o dia a dia e tal,
tem que falar a linguagem do negócio na prática. Então, a linguagem do negócio é número, é impacto. Então, quando a gente consegue traduzir para isso e usar isso como ferramentas para a gente, uma chave de fenda, uma chave Phillips, cada contexto tem uma ferramenta diferente. Então, a gente usa as ferramentas para mexer na máquina ali e encontrar os impactos. Olhar do ponto de vista do negócio sempre vai fazer as pessoas movimentarem, né? E aí, por acaso, sem caixas como é mais uma ferramenta que você tem na caixa de ferramentas agora, beleza. Então, eu sei que quando tiver um problema desse tipo, eu posso usar essas coisas. E aí, eu acho que o mais legal porque, assim, é uma coisa que dá para fazer intuitivamente, né? Você sabe que, putz, eu podia transformar isso aqui num botão. Então, eu acho que o mais legal de trazer a teoria e discutir é que já foi feito muitas vezes, e pessoas pararam para pensar e transformar isso aqui numa teoria que fica fácil de aplicar. Então, assim, que regras que eu uso, assim? Tem 8 regras aqui que você pode usar. Você não precisa pensar, tipo, mas eu esqueci de alguma coisa que eu não esqueci. Olha aqui, tem a teoria, você consegue bater aqui e olhar. Então, acho que essa é uma parte legal, assim, de ter a teoria, né? Que é uma coisa que já fizeram, provavelmente, alguma vez. A teoria ajuda a gente a cometer menos erros, sabe? Alguém já se ferrou bastante com isso aqui. Então, beleza, deixa eu transformar isso aqui numa série de regras para poder replicar e aprender. Acho que funciona bem legal. Boa. Acho que se não tiverem mais perguntas, então, a gente pode fazer. Alguém quiser ficar, se quem quiser sair, acho que o conteúdo para hoje já acabei passando mais rápido do que eu imaginava. O conteúdo para hoje a gente já fechou. Mas se quiser ficar para perguntar, ou trocar mais ideia, ou pensar em exemplos, trouxer exemplos do dia a dia para a gente conversar e tal, fica à vontade para ficar. Senão a gente se vê quinta-feira que vem, e aí quinta que vem a gente fala da parte mais prática. A gente vai falar de como é que rola no dia a dia, só para dar o spoiler para vocês. Falar, né? Um pouquinho, até a gente adiantou um pouco do assunto, essa coisa da teoria e da prática, né? A gente vai entrar um pouquinho de animação, falar um pouquinho de ferramenta, falar de como é que prototipo e testa isso, falar de algumas considerações técnicas, que a gente falou um pouquinho assim, de putz, não dá para você querer fazer muita animação para rodar no J5, você vai se frustrar e vai frustrar o seu usuário. E depois um pouquinho de documentação e developer handoff. E acho que foi a Natália que trouxe lá no começo, né? E sobre design system, né? Eu vou trazer um pouquinho também, ver se eu consigo encaixar alguns exemplos legais de design system que documentam muita interação. Pelo menos algumas partes ali. Vou trazer para cá para a gente discutir também. Beleza? Beleza. Fechou então, galera. Semana que vem a gente se fala mais então. E aí, se tiverem dúvidas, se querem trazer, fiquem à vontade aí. Tem aqui o meu site aí, lá tem todos os links. Se vocês mandarem e-mail, falar no LinkedIn, mandem ver.